voltando, né, à sequência da exposição dos profetas menores, que havíamos parado no livro de Naum. Vamos retomar então agora no livro de Abacuque, e hoje vamos trabalhar aqui com os 4 primeiros versículos. Abacuque 1, de 1 a 4. Então, a nossa introdução neste livro, essa primeira parte, e aí, domingo que vem, vamos seguindo, parágrafo a parágrafo, até o final. São apenas 3 capítulos. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Abacuque 1, de 1 a 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Aqui está o começo da oração de um homem incomodado, de um homem inconformado, de um homem que tem uma visão do que está acontecendo ao seu redor, não é uma visão superficial, e ele nos ensina a buscar a presença do Senhor e a orar, a falar com Deus de uma forma honesta, de uma forma respeitosa, mas não de uma forma estereotipada, né? Programada, mecânica, muitas vezes até religiosa, tentando ter algumas características de piedade, né? Mas sem alma. Sem alma. Então, aqui está um homem que está abrindo o seu coração, derramando o seu coração, se dirigindo ao Senhor de uma forma realista, de uma forma verdadeira. Tem uma letra de uma música de um cantor que já faleceu, né, o Belchior. Eu vou ler aqui algumas partes dessa música. Lembra um pouco, às vezes, a indiferença com que a gente vive, né? Algumas rotinas do nosso dia a dia. Era um cidadão comum como esses que se vê na rua, falava de negócios, ria, via show, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua, acordava sempre cedo, era um passarinho urbano, embarcava no metrô, o nosso metropolitano. Era um homem de bons modos, com licença, foi engano. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte, pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis. Dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis. Pois tendo dinheiro, não há coisas impossíveis. Mas o anjo do Senhor, de quem nos fala o livro santo, desceu do céu, junto dele, no seu canto, e a morte o carregou, feito um pacote no seu manto. Era feito aquela gente honesta, boa, comovida, que caminha para a morte, pensando em vencer na vida. Há pessoas que comentam, né, que quando ouvem essa música, dá uma nostalgia, começa a chorar, né? Mas quantas pessoas estão vivendo assim, né? No piloto automático, trabalhando, pagando os boletos, pagando conta, procurando, achando, né, que estão fazendo o que é certo e tal, e um monte de coisa errada no mundo acontecendo. Às vezes ela não toma partido nem aqui, nem ali, mas ela acha que ela tendo dinheiro, pagando as contas, isso é a vida.
e quando vê, acabou. E o que houve de significativo? Que tipo de participação essa pessoa teve em algo que, de fato, tem alguma influência para trazer algo de melhor? Se não para o mundo, pelo menos para as pessoas próximas, as pessoas com quem ela convive, no trabalho, ou na família, ou na escola. Essa inquietação que nós vemos em Abacuque, ela está envolvida e, podemos dizer assim, uma pergunta que em muitos momentos talvez inquietem as pessoas. Por quê? Por que o mal prospera? Por que a injustiça se instala no sistema jurídico, no sistema político, no sistema econômico? Por que as pessoas sofrem? Porque parece, né, que a maldade se transforma, né, se disfarça em muitos meios e entra pelos milímetros da nossa sociedade e vão atingindo as pessoas, né? E aí o profeta, em vez de se dirigir ao povo, como nós vimos nas mensagens anteriores, né, dos profetas anteriores que nós estudamos, aqui Abacuque está se dirigindo a Deus. E ele está dizendo assim: por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que está me mostrando essas coisas? Por que me incomodou com isso? Por que me despertou para essa realidade? E agora eu vejo isso e o que o Senhor está fazendo? Eu, quando morava aqui no centro, né, eu tinha uma vizinha que ela, depois do tempo, passou a ser religiosa, né, começou a frequentar a missa, e ela então, uma vez, a gente conversando sobre oração, e ela, não, agora eu estou fazendo as minhas preces, né, porque afinal de contas ele está lá em cima para fazer o quê, né? Dona Hélia, uma italiana, e sim, é isso que o profeta está dizendo. O Senhor está aí em cima e está fazendo o quê? A oração, ela não é um meio, né, para nós determinarmos a Deus como fazer, dizer, né, minúcias, querer ensinar o padre a rezar a missa, né, querer ensinar como Deus vai agir, né? Não é isso. Mas é justamente nessa linha um relacionamento pessoal. Não é uma cobrança de um empregado para com o patrão. Não é nesses termos o nosso relacionamento com Deus. De um déspota, um tirano, ou um grande patrão, um grande céu de uma empresa, ou um grande professor. O Senhor Jesus nos ensinou que os termos do nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. E aqui está Abacuque nos convidando a pensar, né, sobre uma vida de oração bíblica, uma vida de oração relevante, constante, regular, mesmo diante do sofrimento que nos aborrece, de coisas que nós gostaríamos que mudassem, de rotinas que nós gostaríamos de não ter, uma série de situações, né? Mas com Abacuque, nesse início, né, de reflexão desse livro, é um convite para, quem sabe, pela graça de Deus, né, nós aprendemos a orar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de intimidade com Deus. Porque a oração tem sido um peso para a igreja. A gente sabe que é preciso fazer, mas não quer fazer. E quando faz mal. E ainda faz forçado, né? Então nós precisamos recuperar essa naturalidade de uma vida em que falamos com Deus, sem termos rebuscados, né? Sem uma religiosidade vazia, mas algo que realmente tenha sentido. Um diálogo, uma conversa com o nosso Pai Celestial. Então aqui Abacuque vai
trabalhar com questões muito profundas, né? Já falamos em outros textos da Bíblia, o termo teológico é teodiceia, né? Essa grande situação, um Deus bom e um mundo mau, um Deus justo e os injustos prosperando. É o que nós vemos no Salmo 73. Poxa, tem gente aí ganhando milhões, vendendo música lixo. O cara ganha milhões vendendo uma música que é uma porcaria, com umas danças de uma coisa explícita, uma coisa vulgar. Aí as outras pessoas que estão trabalhando, um professor, um enfermeiro, um pedreiro, ganha uma merreca. Nunca vão viajar para a Europa, e o cara vende uma porcaria com uma música e é milionário. E a gente vê irmãos e irmãs todo dia trabalhando ali, com dificuldade, né? Essas coisas no Salmo 73, o salmista diz: não dá. E aí ele vai dizer: mas quando estava para cair, né, no tempo, o Senhor ajustou a minha visão, Ele colocou em sintonia o meu entendimento, e eu percebi: olha, as coisas não é assim como você está vendo. Então nós vamos perceber que Abacuque se aproxima de Deus e coloca essas coisas que o incomodam, só que nós vamos ver no domingo que vem que a resposta que Deus deu para ele, parece que mostrou assim: olha, Abacuque, as coisas vão piorar. Antes de melhorar, as coisas vão ficar bem piores. Porque Abacuque vai ver que Deus está trabalhando agora a trazer os caldeus, né, os babilônios, para resolver o problema. E aí Abacuque não entende, né, essa situação. Né? Então, com Abacuque nós vamos ver questões reais, questões pé no chão, o chão da fábrica, né, a vida como ela é, mas que Deus nos dê a graça de nós, como Abacuque, aprendemos a orar a um Deus vivo e verdadeiro, não a uma parede, não a uma mancha, como dizia C.S. Lewis, na nossa cabeça, né? Um Deus imaginário, mas um Deus vivo e verdadeiro. Alguns professores dizem que os instrumentos, né, que algumas pessoas querem usar para afastar os nossos jovens da fé, ou cristãos da fé, né, quando eles estão estudando na universidade, é primeiro fazer com que eles desacreditem do caráter de Deus. Você acredita num Deus bom, mas que permite guerra, criança com câncer, isso e aquilo mais? Então são situações, né, que são colocadas para os nossos jovens, são colocadas para minar a fé das pessoas, né, na palavra de Deus. Então, destruir a confiança naquilo que o povo de Deus já tem experimentado ao longo do tempo. Eles não fazem um ataque frontal muitas vezes à Bíblia, mas usam esses argumentos. Né? Deus permitiria, né, que homens maus prosperassem. Essa tática, essa estratégia, ela já foi usada desde o Éden, quando a palavra de Deus é colocada em xeque, quando o caráter de Deus é colocado em xeque. Já vimos isso também com relação a Jó, quando Deus diz: você viu o meu servo Jó, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, faz o bem. E aí Satanás diz: mas também o Senhor dá tudo que ele precisa de bom, o Senhor o protege de todos os meios. Não é fácil uma pessoa servir a Deus tendo tudo do bom e do melhor, mas tira essas coisas dele para ver se na hora não acaba o amor dele, o temor dele pelo Senhor. E aí começa uma batalha pelo coração daquele homem. Então, as perguntas, né, com as quais Abacuque vai lidar na sua oração são perguntas de perplexidade. Mas o fim do livro é um cântico, é um salmo de adoração. Então, Martin Lloyd-Jones tem um livro muito precioso, uma exposição das pregações que ele fez nesse livro, do temor à fé. Começa com dúvida, com medo, com perplexidade, mas Deus vai trabalhando e leva ele a ter uma convicção. Então, grandes doutrinas são trabalhadas nesse livro, que nós vamos ver a soberania de Deus.
Coloquei no grupo da igreja um trecho do diário de Jonathan Edwards. Foi uma das doutrinas que ele teve dificuldade de entender, mas à medida que ele ora, que ele estuda a palavra de Deus, quando ele chega naquele texto de Timóteo, ele diz: agora as coisas se clarearam para mim, e eu quero esse Deus, eu quero me unir a Ele, eu quero servir a Ele. Então, soberania de Deus, a questão da providência de Deus, né? Todo mundo fica muito feliz quando a providência de Deus dá uma herança de muito dinheiro, ou dá um excelente trabalho, saúde e tudo mais, providência de Deus. Mas e quando a providência de Deus permite um acidente, uma enfermidade, uma situação desagradável? E aí? Acabou a providência de Deus? Essa é uma situação que Abacuque se debate e também vai nos ajudar, né, a compreender. Então são lições sobre oração, são lições sobre a soberania de Deus, lições sobre a providência de Deus. É um livro muito rico. Recomendo que os irmãos durante a semana leiam esse texto, para se familiarizar com esse texto, para que nós, com a graça de Deus, tenhamos meditações bastante produtivas, né? O nome Abacuque, se você está com a caneta aí, né, gosta de escrever na Bíblia, tem gente que não gosta de escrever na Bíblia, então compra um caderninho. Quando você escreve, você ajuda a sua memória. Quando você fica só ouvindo, daqui a pouco você esquece. Chega ali para quarta-feira, nem sei o que o pastor falou. Aí alguém pergunta, né, o que foi ensinado lá? O que o pastor ensinou? O que foi pregado lá no domingo? Né? Olha, eu não me lembro bem, mas sei que foi na Bíblia. Essa coisa genérica, né? Não ajuda muito, né? Então, escreve, é melhor assim, entendeu? Faz desde a minha adolescência, escreve em tudo quanto é canto, na Bíblia, papel, e isso vai ajudando a gente a memorizar, né? Então, se você quiser escrever o significado do nome Abacuque aí, você pode escrever aí, significa abraço. O nome de Abacuque é abraço. A gente colocou ali, né? O abraço é abraço. O profeta, até no seu nome, está trazendo para nós de que quando a gente não tem respostas, diante da perplexidade, né? Quando Martin Lloyd Jones prega os sermões lá que trouxeram esse livro, do temor à fé, era final da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava detonada, todo mundo de boca aberta diante daquele nazismo, dos campos de concentração, das mortes, todo mundo, como Deus permitiu isso? Era apropriado. O Espírito Santo guiou Martin Lloyd Jones a pregar naquela ocasião sobre o Abacuque, né? E era como se Deus estivesse dando um abraço mesmo. Como se Deus estivesse, olha, nós estamos juntos nessa ideia. Porque quando Jesus vem estar com o seu povo, quando ele vem a essa terra, ele não teve facilidades. Mas ele viveu as dificuldades, viveu lá em Nazaré, uma cidade pobre, vivenciou preconceitos, enfrentou, né, as mentiras da política, as mentiras da economia, as mentiras do templo. Jesus enfrentou tudo. Ele também se incomodou como Abacuque, e ele falou, e ele agiu, mas ele não se envolveu com partidos políticos, não estava lá com os zelotes, ele não se envolveu com correntes partidárias da teologia, né, os fariseus, os saduceus, os essênios. Não seguiu uma escola de rabino tal, não, permaneceu nas Escrituras, e a sua mensagem estava sendo o apelo do reino de Deus. Mas ele confrontou. Lembra lá no templo o comércio de venda dos animais? O Senhor tinha dito que ele requeria das pessoas o sacrifício, que era simbólico, né, didático, se cumpre, apontava exatamente para o que Jesus faria na cruz. As pessoas poderiam levar os seus animais, só que quando chegavam no templo, já tinha todo um esquema preparado. Era um animal que tinha que ser perfeito, né? Mas se a pessoa levasse o seu animal lá, os sacerdotes, as pessoas que iam fazer, eles não iam permitir, não iam avaliar
corretamente o animal, diz, não tem defeito. Não ia aceitar. E aí o sujeito tinha que voltar com o animal e se desfazer. Então o esquema era qual? Compra o animal que tem o nosso selo aqui no pátio do templo. Negócio. Era um esquema. Só o animal que era vendido ali é que era aprovado para o sacrifício. Uma pessoa levar o animal dele, ia ser recusado. Então é assim que funcionam as coisas. Essas coisas que Abacuque estava vendo, muitos acreditam que ele está vivenciando o final do reinado de Judá, a proximidade da conquista dos babilônicos, o cativeiro na Babilônia. Então ele, talvez quando era jovem, vivenciou o avivamento com o rei Josias, mas depois os filhos de Josias voltaram ao paganismo. E agora ele está vendo essa decadência, ele está vendo esses esquemas. Isso o incomoda. Ele diz, Senhor, não dá para fazer como fez lá, quando levaram fogo estranho, né, na Nadab e Abiú e morreram. Não dá para fazer lá como Coré, né, que se rebelou contra Moisés, abre a terra e eles entram para dentro. Ele achava que Deus não estava fazendo nada. Ele estava incomodado com isso. Mas a graça de Deus tem muito a nos ensinar nesse livro, meus irmãos. Ele mostra um profeta que abraçou Deus. Na verdade foi abraçado por Deus, né? E depois abraça o seu povo com fé e lhes transmite esperança. Ele está lutando em oração como Jacó, que abraçou o anjo e pediu, clamou pela bênção. Martinho Lutero disse o seguinte sobre esse profeta, né? É o profeta que abraça o povo de Deus, que o toma em seus braços, trazendo-lhe conforto, que o conduz à presença de Deus e o consola, assegurando de que, se Deus quiser, logo tudo estará melhor. A oração, meus irmãos, é um encontro com Deus, né? Onde nós somos abraçados por sua graça, somos confortados por sua misericórdia. E Abacuque vai denunciar a violência, né? Ele vai denunciar ali, pois que a destruição e a violência estão diante de mim. E a palavra hebraica ali, para a violência, né? Derramamento de sangue, é Hamas. Aí tem pessoas que vão dizer, está vendo? A Bíblia já falava do grupo terrorista e tal, que a pronúncia é parecida, mas a palavra Hamas do grupo terrorista é um acrônimo, é uma abreviação de uma expressão que significa Movimento de Resistência Islâmica. Mas eles mesmos adotaram uma palavra em árabe, no chamado Pacto do Hamas, né? Em que agora eles têm lá a palavra Hamas em árabe, que significa zelo, força e bravura. Então eles adotaram essa palavra também. Então é só uma coincidência de pronúncia. Mas tem gente, vídeos no YouTube, TikTok, essas coisas, está vendo? Está na Bíblia aqui, Hamas, aí o grupo. É uma coincidência de pronúncia. Uma palavra hebraica, outra palavra é árabe, e também o grupo usou esse acrônimo, né, como uma sigla para expressar, né, a sua proposta, Movimento de Resistência Islâmica. Então, sejamos respeitosos com o texto. Né? O texto da Palavra de Deus não está relacionado, né, a essa questão aí terrorista. Outro aspecto que nós podemos destacar neste momento de introdução, né, é essa expressão, o peso que viu o profeta. Né? Nós já vimos em outro profeta menor esse mesmo termo, né, de peso, de avaliação, de encargo, de sentença, né? Como que uma responsabilidade, né, que Deus coloca no coração do seu povo. Esse é um aspecto importante. Todas as vezes que nós lemos na história da igreja, os grandes avivamentos, os despertamentos, né, projetos marcantes, trabalhos marcantes, momentos importantes nos países em que a igreja esteve presente, houve uma forte prática de oração. Houve esse encargo,
responsabilidade de dizer assim, nós precisamos orar. Eu estava lendo, né, sobre um irmão na Segunda Guerra mesmo, em inglês, e a gente vê os filmes de guerra, né, filmes com os efeitos que tem hoje, contando a história, a invasão da Normandia, o primeiro ataque que foi frustrado da Inglaterra, barcos pesqueiros ajudando o retorno dos soldados e tudo. Esse dia eu estava lendo um livro de um irmão que tinha um grupo de oração, orando justamente para que o Senhor não deixasse a Inglaterra cair. E é uma coisa sobrenatural, né? Como houve a resistência dos ingleses diante da superioridade das armas dos nazistas, né? E esse irmão estava ali junto com o seu grupo, orando incessantemente. O próprio Martin Lloyd Jones foi recriminado porque não cancelava os cultos. À noite, quando tinha os bombardeios da Força Aérea Alemã, eles estavam ali, louvando, orando, lendo a Bíblia. O pessoal estava com essa responsabilidade, né, de fazer esse serviço ao Senhor, como temos aprendido. A oração é um dos primeiros serviços ao Senhor. Um irmão comentando esse texto, né, ele fez alguns destaques que eu adapto aqui também, sobre a oração, né? A oração, como Abacuque, como aprendemos aqui com Abacuque, né, é o derramar do nosso coração diante de Deus, é o despejar tudo. Ora, no Novo Testamento, Pedro vai dizer isso, Paulo vai dizer isso, né? Para nós não ficarmos inquietos, ansiosos por nada, mas colocarmos diante do nosso Pai. E Abacuque está nos dizendo, eu posso falar a Deus o que realmente está no meu coração. Os salmos nos ensinam isso. Os salmos chamados imprecatórios, né, que tem uma linguagem às vezes rude, crua, mas é de um coração que está abatido, aflito, preocupado, né? A oração também é pedir o que sabemos que Deus quer nos dar. O profeta, ele tem conhecimento da palavra de Deus. O povo de Deus tem conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que se pedirmos aquilo que é da vontade de Deus, Ele vai nos dar. Agora, o que é da vontade de Deus? É isso que nós vamos aprender na medida que oramos. Na medida que estudamos a palavra de Deus, nós vamos descobrindo: o Senhor quer agir assim, o Senhor agiu assim, o Senhor nos diz para colocarmos diante dele dessa e dessa maneira. Então a oração é esse exercício espiritual que nos dá essa proximidade também. Em sequência, em consequência, ou como resultado dessa premissa, né, podemos dizer que a oração nos leva a nos submeter a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, não é isso que a gente tem ouvido as grandes igrejas populares ensinar. Revolte-se, determine, Deus vai fazer isso. Não se acostume com isso, aquilo outro, campanha disso, campanha daquilo, né? Mas o que Jesus nos ensinou? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Outro aspecto que nos ensina a oração de Abacuque é alinhar o nosso coração e a nossa mente com a paz de Deus. Você já passou por a experiência de que os seus pensamentos e os seus sentimentos estão em guerra, estão descontrolados, né? Cheio de preocupação, cheio de ansiedade ou completa apatia? Tanto faz como tanto fez, já me cansei, não resolveu nada. Mais do mesmo, chovendo molhado. Tem N situações que podem gerar pensamentos e sentimentos, né, que são completamente contrários à nossa fé, ao que professamos, ao que ensinaram os profetas, ao que ensinaram os apóstolos, ao que nos ensina o Senhor, completamente. Mas vem a mente, vem o coração, e aí? E aí que o Espírito Santo, quando nos leva a essa oração que Paulo diz, orai no Espírito,
orem sem cessar, vigiai e orai. Ele mesmo vai alinhar a paz de Deus, que vai então alinhar a nossa mente, o nosso coração. Outro aspecto, né? A oração nos leva a aprender e a desejar ter prazer na vontade de Deus. Olha que coisa extraordinária que o Espírito Santo faz no nosso coração. Que nós lemos nos diários, por exemplo, de David Brainerd, que seria o futuro genro de Jonathan Edwards. Morreu novo, um homem que pregou os índios lá nos Estados Unidos. Tem o seu diário de oração, diário que, mesmo ele tendo morrido jovem, esse diário depois foi publicado por Jonathan Edwards e influenciou grandes missionários no movimento moderno de missões. Missionários, né? Mulheres e homens que se espalharam pelo mundo. A piedade desse homem, né? Por quê? Porque o Espírito Santo leva o nosso coração a descobrir o prazer da vontade do Senhor. Não é isso que Paulo fala? Não? Para não nos conformarmos com esse século, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus. Como é que vai ser agradável a vontade de Deus para nós? Só o Espírito Santo que pode fazer essa transformação. Então veja que é uma sequência, são degraus, né? Aquilo que Lutero falava, quando você for começar a orar, não começa seco. Começa a ler alguns salmos e vai aquecendo, vai juntando os gravetos, vai soprando para começar a pegar um fogo, para aquecer o seu coração. E quando começar a pegar o fogo, começar a pegar, aí você já começa a orar. Não queira demorar muito, não. E aí Lutero vai dizer, e assim Deus vai aquecer a sua alma, e você vai, que aí é um outro ponto que a gente pode dizer, na oração nos ensina, nos leva, né, a entregar tudo a Deus e confiar nele. Compartilhei no grupo da igreja essa semana também, um trecho de uma das cartas de Lutero a um líder muito importante na Reforma, que estava doente, estava já moribundo, né, e escreveu lá, avisou Lutero que estava se despedindo, estava morrendo. E Lutero imediatamente escreve uma carta para ele, e um trecho da carta Lutero diz: ordeno-te em nome de Deus que vivas, preciso de ti na reforma. A obra de reformar a igreja não terminou. E aí vai lá exortando ele, o homem já nem falava mais. Alguém leu a carta para ele, dentro de alguns dias Deus restaurou a saúde daquele homem, e Lutero morreu primeiro. O homem viveu 2 meses a mais que Lutero. Da onde vem essa ousadia de Lutero? Exatamente o mesmo ambiente de Abacuque. Lutero estava se debatendo com inimigos da igreja, da palavra, gente falsa, gente extremada, tinha os exagerados na reforma também, que causavam guerras, desentendimentos. Mas ele estava ali orando, buscando a presença do Senhor. Ele sabia que era da vontade do Senhor que essa causa prosperasse. Ele tudo confiava nas mãos do Senhor. Então a oração, o espírito de oração em nosso coração nos levará a essa experiência. E finalmente, quando nós chegarmos no último capítulo do livro do Abacuque, queira Deus que nós aprendamos essa lição. Abacuque vai nos ensinar a ficar em silêncio e esperar. Num mundo de tanto barulho como nós, será que nós chegamos nesse nível? Depois de derramar o nosso coração, despejar, colocar para fora. Tem até um irmão que fala assim, vomitar tudo que a gente tem, tudo que está fazendo mal dentro de nós, vomitar, colocar tudo ali às claras, né? E o Espírito trabalhar todas essas etapas, chegarmos a esse momento de descansar, dizer, agora eu vou ficar aqui, vendo o que Deus vai fazer, quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer. São lições muito preciosas que Deus tem nesse pequeno livro de 3 capítulos para nos ensinar. Situações semelhantes que Abacuque viveu, nós estamos vivendo nos nossos dias.
Por exemplo, a impiedade. Será que não tem nos nossos dias? A impiedade, a maldade, a violência. Basta ver os noticiários, nós temos a informação ao alcance da nossa mão. Não nos incomoda também quanto tempo isso dure? Porque é uma pergunta que o profeta faz: até quando? Até quando? Calvino achava, na época dele, que o mundo só ia durar 300 anos e seria o fim. Passou os 300 anos, estamos nós aqui. Quanto mais tempo será que nós temos? Nós não sabemos. Mas até quando? A severidade da opressão, né? Das mentiras, o resultado dessas injustiças sem fim, né? Martin Lloyd Jones, né, nos diz, ele vivenciou, né, uma época de avivamento, e ele diz assim: a igreja daquela época jamais imaginaria que nós cristãos estaríamos nessa situação, nessa condição. Ora, Martin Lloyd Jones morreu na década de 80, então perto de nós, né? E ele fala apatia, indiferença, modernismo, a teologia liberal. Ele viu o início de movimentos, né, do neopentecostalismo, o desrespeito para com a Bíblia, né? E ele diz: que situação, por que Deus permitiu isso? Ele diz: antigamente o problema que a igreja lutava era os argumentos da ciência contra aquilo que a Bíblia ensinava. Hoje é a questão da história, os acontecimentos. Por que Deus está permitindo esses acontecimentos? Por que a igreja não reage? Dizia Martin Lloyd Jones, né? Por que essa indiferença, né? E aí ele vai nos chamar a atenção de que no livro de Abacuque nós somos convidados a pensar na singularidade dos caminhos de Deus. Ou seja, o jeito de Deus agir é misterioso. Nós não vamos ter a capacidade, o nosso HD não acompanha, né? O nosso processador não acompanha. São caminhos misteriosos. E de alguma maneira, se Deus usou os violentos babilônicos, né, os caldeus, Deus também pode usar essas circunstâncias que nós estamos vivenciando para o bem do seu povo, para o bem da causa do Evangelho, sem nós entendermos de imediato, né, por que isso está acontecendo. Então, é um dos ensinos preciosos que esse livro tem para nós, né? Outro aspecto é que as providências de Deus, elas são inesperadas. Nós somos convidados a orar, a esperar e a olharmos a experiência do povo de Deus no passado e entender que Deus pode agir de uma forma que a gente não pensava. Martin Lloyd Jones compartilha a experiência de John Newton, aquele ex-escravista, né, que escreveu o famoso hino Amazing Grace, cantado aí não só por igrejas, mas por personalidades da música pop, né? Esse homem piedoso, arrependido do trabalho dele com o tráfico da escravidão, né? Homem que Deus usou na vida de John Wesley, na vida de John Wilberforce, que lutou pelo fim da escravidão no parlamento inglês, né? Ele diz que ele pediu a Deus que Deus o ajudasse a ter uma compreensão profunda da palavra de Deus, o ajudasse a ter uma vida espiritual frutífera. E ele diz que passou meses terríveis de provação, como se estivesse nas mãos de Satanás, dias terríveis de humilhação, dias horríveis, mas que ao final ele entendeu que foi o meio para Deus levá-lo a uma compreensão mais profunda da graça de Deus e do Evangelho. Veja a experiência deste homem, né? Nós somos então, meus irmãos, lembrados
Vamos ser lembrados por Abacuque, né? Que Deus tem instrumentos incomuns, meios estranhos, né? Que às vezes Ele escolhe para realizar a sua obra. Mas o trabalhar de Deus é um trabalhar que leva a uma conclusão boa, e a oração nos leva a confiar. Eu gosto de ouvir os irmãos orando, aqueles que estão começando a aprender a orar, às vezes com frases curtas, às vezes confundindo uma coisa ou outra, mas que estão dando os primeiros passos na direção de conhecerem, de se tornarem mais familiarizados com a prática da oração, para poderem servir ao Senhor melhor na oração. E eu fico animado com isso. Eu não fico achando ridículo. Fico feliz de ver o início, né, o que deve ser alimentado, que deve ser encorajado, para que aquela pequena plantinha, né, de fé, ela fique robusta e cresça como uma árvore, né? Por isso vale a pena incentivarmos nossas crianças a orar, incentivarmos os nossos irmãos e irmãs a terem momentos de oração, se possível um diário de oração, onde de fato coloquem as coisas que estão apresentando diante do Senhor, e quando Ele respondeu, da forma que Ele respondeu. Ou seja, uma vida de oração organizada, como a gente faz com o dinheiro: recebi tanto, gastei tanto, agora tem isso, tem aquilo, isso aqui eu vou aplicar aqui, preciso ser cuidadoso. Então, há essa responsabilidade. A palavra de Deus nos ensina que o mesmo deve ser feito com a nossa vida de oração. Então, esse é o nosso convite, meus irmãos e irmãs, nessa nossa jornada com o livro de Abacuque. Deus nos vê, Deus nos ouve. Jesus diz para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, né? Ou seja, termos um momento exclusivo com o Senhor, silenciarmos o nosso coração e estarmos diante daquele que tem todo o controle sobre a história, sobre todas as coisas. Nós não vamos ser esse cidadão metropolitano que apenas cumpre horário, que apenas paga as suas contas, né? Mas não tem perspectiva de vida, não tem algo maior do que essa rotina da sociedade. Nós somos chamados a estar diariamente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor, né, nos fala a respeito, nós vamos ver aqui no livro de Abacuque, um versículo muito falado no Novo Testamento e muito querido por Lutero, né? O justo viverá pela fé. E esta fé, nós vamos ver, ela vem do hebraico remuná, que significa agarrar-se a Deus, confiar em Deus, né? Justo viverá por essa fidelidade, esse agarramento. Daí vem a palavra hebraica amã ou amém. Quando nós terminamos a oração com um amém, quando nós cantamos aqui no culto, no final do amém, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo: eu me agarro nisto que Deus prometeu, que Deus falou, nisto que juntos hoje, ao redor da palavra de Deus, professamos. É nisto que nós nos firmamos, é nisto que eu estou firmado, é nisto que eu me agarro. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura deste pequeno livro durante a semana, vamos orar sobre ele, vamos pedir que a boa mão do Senhor robusteça a nossa vida de oração, nos ajude a ir a um nível de mais intimidade com o Senhor. O Senhor constrói esta fé por meio não de privar-nos de experiências desagradáveis e dificuldades desagradáveis, né, obstáculos, né? Mas pelo contrário, Ele nos abraça, Ele participa desta história juntamente conosco. Então, quando os amigos de Daniel eles vão para a fornalha, eles não vão sozinhos, o Senhor está ali junto com eles. A
palavra de Deus coloca-nos o Senhor Jesus como Emanuel, o Deus conosco. O Salmo celebra: o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. As figuras que a Bíblia coloca para expressar esse relacionamento de Deus e do seu povo são figuras fortes: escudo, fortaleza, refúgio e muitos outros que os irmãos e as irmãs podem se lembrar. O Espírito Santo, então, nos convida à oração como este meio de conexão, de intimidade, de honestidade, em que falamos, desabafamos, colocamos as nossas preocupações, a realidade que nos cerca, e Deus, na sua graça e misericórdia, age, responde, coloca para o nosso coração a sua vontade para as nossas vidas. Oração e palavra, oração e escrituras, esse é o abraço de Deus, caloroso e encorajador na nossa fé, no nosso coração. Que Deus nos dê essa alegria de também a nossa própria vida, a nossa vida de oração ser um abraço que inclua a nossa família, a igreja e as pessoas com quem Deus nos deu o privilégio, segundo o seu plano, de convivermos. Nós passarmos a incluir essas pessoas também na nossa oração. Que Deus nos dê a alegria, meus irmãos, de sentirmos todo o nosso dia o abraço da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Vamos então